E aí, moçada, primeira videoaula finalmente chegando no ar. A ideia é de aprofundar um pouco o conteúdo que a gente deu nas aulas durante o cursinho e fazer exercícios de vestibular, que é muito bom para treinar, né? Então, para começar, isso como é referente a cada aula que a gente deu, nossa primeira aula foi relacionada à ciência. O que é ciência? E o que seria então a ciência? Nada mais é do que um modo de busca de conhecimento. Esse modo é através do que a gente chama de método científico, que é um método de investigação baseado em testes, né? É, Querendo ou não, a gente faz isso diariamente sem perceber muito. E na aula a gente deu o exemplo de controle remoto. Então você está lá querendo ligar a TV, mudar de canal, e não funciona. Então você tem aí o primeiro passo da nossa metodologia científica, que é observação. Então você observa que algo que você esperaria que acontecesse não aconteceu. Então surge a pergunta: por que não está funcionando o controle remoto? Então nós temos aí a pergunta. E para responder essa pergunta, a gente formula uma explicação, uma possibilidade. Essa é o que a gente chama de hipótese. Então, bom, o controle remoto funciona a bateria pode ter acabado. Então vou lá, então essa seria a hipótese. Será que isso é verdade ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Como fazer para ter mais certeza? Teste. Então, o próximo passo do método científico, depois da hipótese, nós testamos a nossa hipótese, nossa possibilidade. Se for a bateria, se eu trocar por uma nova, ela vai funcionar. Aí eu vou, pego, troco a bateria, coloco uma nova, não funciona. Ah, então a minha hipótese não está correta, né? Não faz sentido. A partir desse momento, nós formulamos uma nova possibilidade, uma nova hipótese. Pode ser que a televisão está fora da tomada. Pode ser que o controle como um todo está quebrado. E vamos fazendo testes até conseguir chegar numa explicação para a nossa pergunta, né? Seria a nossa conclusão. Então isso é o que a gente chama de metodologia científica, né? E é através dela que a ciência acaba indo atrás de novos conhecimentos. Mas um ponto muito importante relacionado à ciência é que não existe um apego a uma hipótese, a uma possibilidade, né? Existem perguntas, é o ponto principal, são as perguntas, e através de testes tenta-se chegar à resposta mais provável, mas não existe uma verdade absoluta, né? Então esse é um ponto muito importante e que é o ponto principal que faz com que, através da ciência, a gente consiga avançar no conhecimento, porque não existe uma verdade intocável, né? Existe uma pergunta e, através das ferramentas existentes, tenta achar uma explicação. Se alguém daqui a um tempo consegue uma melhor explicação, beleza. E aí vai tendo, né, um avanço, uma melhora em cima das explicações. Isso é um pouco diferente de outras formas de conhecimento, como, por exemplo, que a gente chamaria de pseudociências, né, como a astrologia, e religião. Que religião baseia o seu conhecimento nas escrituras sagradas. Então existe um dogma, que é a verdade absoluta, que não é questionado, né? Então a ciência, todo o desenvolvimento da nossa civilização é baseado em ciência. E o ponto principal é que ela funciona no sentido que, através disso, sempre você consegue ir melhorando, né? Porque não tem um apego a uma verdade absoluta. E com isso a gente chega na pergunta do dia, né, da primeira aula, que foi relacionado a um experimento na década de 60, um teste de QI, em que, quando fez a média do teste de QI e compararam uma população branca com uma população negra, a população branca teve um QI 20 pontos acima da população negra. E aí poderia se pensar, bom, fez um experimento, então isso seria uma prova científica de que brancos são mais inteligentes que negros, né? E aí a pergunta do dia era como que você responderia isso, né?
Bom, o ponto principal aqui, que é a ideia da pergunta do dia, né, a mensagem que todo mundo tem que sair daqui entendendo, é, pelo motivo que a ciência não se apega a nada, não existe uma verdade absoluta, né? Então não existe uma prova científica. Esse termo prova científica não existe, não faz sentido nenhum, porque na ciência a gente não prova nada, a gente faz experimentos, e com esses experimentos você explica naquele momento a sua pergunta, né? Mas você não é possível generalizar e falar que é uma verdade absoluta e que sempre vai ser assim e que não tem nada que possa mudar e melhorar. Então, primeiro ponto, não existe prova científica, isso não é prova científica, né? Mesmo se a gente concordasse que brancos são superiores a negros, que não é o caso. Então, o primeiro ponto é não existe prova científica. E o segundo é que essa conclusão de que brancos tiveram, não, então no experimento o dado foi que brancos tiveram números, a média superior a negros. Isso foi relacionado diretamente ao fator genético, que seria, né, a característica que foi herdada, então é algo natural, né? Mas não é somente o genético que compõe o jeito que nós somos. Além da parte genética, uma parte muito mais importante até é o ambiental. Então, aonde a gente cresceu, né? Qual que é, quais são as nossas influências? E quando a gente está falando de teste de QI, a parte de educação é muito forte, né? Então, quem tem acesso à educação melhor tem uma tendência a se dar melhor no teste de QI, né? Não, então, e aí a gente explora o outro lado, que se o método usado, né, o teste feito, é o melhor teste para explicar a nossa pergunta. Né? Então, se você está querendo saber se brancos são superiores a negros ou não, tem que ver se esse é o teste mais adequado. No caso, o teste de QI não seria o teste mais adequado para se fazer isso. Então, existem distorções aí que, usando o nome da ciência, que trariam respaldo, não, ciência, né? É um dado científico, é uma prova. Não existe nada disso de prova. E tem que ser lembrado, né, que não é apenas a parte genética que influencia. Tá? Então, era mais ou menos nessa ideia que foi proposta a pergunta do dia. Então, terminando aí nosso resumo da primeira aula, vamos para a parte nova e aprofundar um pouco através dos exercícios que a lista de exercícios eu coloquei lá no blog, né, semana passada, e agora a gente vai desenvolver. Então, para começar, vamos só discutir um pouco essa primeira chargezinha, que não é de nenhum exercício, só coloquei a primeira como primeiro item aí na lista de exercícios, que é bem um resumo, né, do que seria então o método científico sério, né, levado a sério. Então tem o método na chargezinha. Estes são os dados, que conclusões podemos extrair deles, né? Então esse é o método científico. Você tem os dados e aí você tenta tirar uma conclusão. Agora, uma outra possibilidade que às vezes acontece, né? E aí na Charles critica o método criacionista, que seria a parte que é influenciada pela religião, né? Então, estão aí as conclusões, que dados podemos descobrir para apoiá-las, né? Então, você parte de um final para tentar construir dados e suportar essa sua ideia. Então, isso é muito, né? Você tem um desvio aí, que você vai para o seu interesse, né? A ciência séria, ela não é desse jeito. Ela primeiro tem os dados e através dos dados você tem essa conclusão, né? Então, isso difere um pouco aí, que não existe uma verdade. Você vai buscar, né, a sua conclusão de acordo com o que você viu e experimentou. Então essa seria a ciência séria, né? E aí através desses dados você vai tendo explicações e constrói o que a gente chama aí de teoria, né? Então uma coisa que às vezes é confundida aí em mídias, reportagens, e muitas vezes você pode ouvir falar pessoas falando assim, eu tive, né, tem uma explicação, então teve uma teoria, né, usando como sinônimo de hipótese. Hipótese
como a gente já falou, seria uma possibilidade de explicação. Então, né, é um que você acha que pode ser. Teoria não é a mesma coisa que hipótese. Né? Então, se você está, né, então, no exemplo do controle remoto, a minha teoria é que as pilhas acabaram, então eu vou trocar as pilhas. Não, isso é hipótese, não é teoria. Teoria seria, através de vários experimentos, você constrói uma explicação embasada, tá? Então isso seria a teoria. Então é algo diferente de hipótese. Tá? Baseado nisso, a gente vai então para a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta da FUVEST, tá? Então, a vestibular da Universidade de São Paulo. E ela fala o seguinte: tema teoria da evolução tem provocado debates nos Estados Unidos. Algumas entidades contestam seu ensino nas escolas. Né? Então, os lugares que têm uma influência mais religiosa acabam tendo uma certa resistência com ciência. Nos Estados Unidos isso é mais claro em relação ao ensino de evolução, né? Porque, de certa forma, o ensino de evolução contesta algumas verdades religiosas, então eles, em alguns lugares, eles querem barrar o ensino de evolução. Então, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, a teoria é a. Sinônimo de lei científica, que descreve algumas regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. B. Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. Então, ó, como eu estava falando até agora, teoria e hipótese não são sinônimos. Então, essa B aí, a gente já corta fora, porque não é sinônimo. C. Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar os fatos do cotidiano. Não, isso aí é justamente o oposto da ciência, né? Quando você tenta fazer algo simplesmente pelo senso comum, e você não faz nenhuma experimentação, nada, então isso seria o pseudo, né? O pseudociência. Você faz uma observação e acha que aquilo é assim, porque você acha, e beleza, você se sente satisfeito com isso. Né? Mas não é. Uma teoria, ela é embasada. D. Uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Ó, interessante. Isso aí tá legal. Vamos ver se tem alguma outra. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. Aí a gente, né, o que essa resposta aí peca é em colocar aí a verdade incontestável, absoluta, comprovada. Você vê que, né, a gente ficou comentando sobre isso, não existe prova, não existe verdade incontestável. Tá? Então, ó, primeira coisa, dicas para respostas vestibular em teste. Teste, de certa forma, é um treino, porque a gente tem 5 possibilidades e tem que escolher uma, né? Dependendo do vestibular, tem que escolher mais, mas enfim. Então, primeiro momento, a gente vai lendo e vai eliminando as respostas que a gente tem certeza que não é. Tá? Então, como primeira leitura aí, então a primeira coisa, ó, a gente sabe que não existe verdade absoluta. Então, essa aí já corta fora. A C está falando uma ideia sem base em observação e experimentação. Isso aí é o pilar do método científico. Você observa e experimenta. Né? Não é o senso comum, simplesmente eu acho e acabou. Então, essa aí também corta fora. Sinônimo de hipótese. Então, acabei de falar para vocês que hipótese, que seria a possibilidade, é diferente de teoria, que é algo embasado. Então, isso aí também corta fora. Então, a gente está entre a A e a D. Então, vamos ler a A de novo. Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades, fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões. A D fala uma ideia apoiada que tenta explicar esses fenômenos naturais relacionados permitindo fazer previsões. Então, a diferença está relacionada aí a fazer previsões.